Revistas Espíritas. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então vamos lá hoje, 1858, a primeira revista espírita, o primeiro mês de janeiro. Então lembrando que as revistas espíritas era como um documentário, era como jornais da época. Nos Estados Unidos já existiam 17 jornais que falavam sobre espiritismo. Na França, em Paris, não tinha nenhum. Então Allan Kardec pensou, eu vou lançar isso e vou ver como é que isso vai se dar nessa época. Vai ser interessante porque vai ser como um complemento ao Pentateuco, ou seja, aqueles 5 primeiros livros da doutrina espírita. E ele foi lançar ao público, muitas vezes jogou a opinião dele, assuntos polêmicos, para ver a reação do público, para ver questionamentos, né? E tentar unificar aquilo. E muitas vezes deu também a sua opinião particular como ser humano, como homem, independente da doutrina espírita, que essa já era diferente, já era uma doutrina vinda com as vozes dos espíritos superiores, né? Então a gente tem que entender esses detalhes. Enfim, porque lá na frente a gente vai se deparar com questões pessoais, né? Que ele colocou ali com a opinião dele. Enfim, mas realmente é para a gente ficar atento que servia como acontecimentos que estavam ali naquela época, vindo de todas as partes, todo mundo, e ele ia juntando esses acontecimentos e dava sua opinião e pedia também às vezes esclarecimento aos espíritos ali, aos mentores. Então é bom, é de grande importância para a gente entender e tentar colocar também para nossa atualidade, nossa época. Às vezes a gente tem muitas dúvidas e as revistas espíritas vão falar de exemplos de acontecimentos daquela época que podem se repetir hoje, né? Podem se repetir. E a gente já vai ter uma ideia mais ou menos do que aconteceu. Então vamos lá. Eu vou trazer um primeiro acontecimento aqui bastante interessante que ele falou e escreveu e trouxe para a gente. Ele vinha falando, fez uma apresentação das revistas espíritas, fez uma introdução, né? Falando sobre a ciência, falando sobre o que iria ser essas revistas espíritas. E depois entrou num assunto de diferentes formas de manifestação, né? As manifestações dos espíritos ali naquela época, tá? E em seguida foi para vários modos de comunicação. Aqui, quando ele vai para as manifestações físicas, ele cita um caso que vai ser bastante interessante. Eu vou tentar ler para ficar melhor e mais fiel aqui ao que ele falou, tá? Mas, obviamente que vou dando aqui uma explicada e um resumo mais prático para não ficar tão maçante. Quem quiser ler na íntegra é só então pegar Revista Espírita 1858, tá? Janeiro. Ele explica um caso que aconteceu da seguinte forma: uma distinta família tinha como empregada uma moça órfã de 14 anos, cujo caráter naturalmente bondoso e delicado lhe havia granjeado a afeição dos patrões. No mesmo quarteirão morava uma família cuja senhora, não se sabe porquê, havia tomado birra à mocinha, a ponto de tornar objeto de toda sorte de atrevimentos. Um dia, ao entrar, a vizinha apareceu furiosa, armada de uma vassoura, querendo bater-lhe. Olha só. Apavorada, atira-se à porta tentando tocar a campainha. Infelizmente o cordão estava partido e ela não o alcançava. Aquela época, né, as campainhas eram aquela que a gente puxava para poder fazer o ruído ali, o barulho, e alguém escutar e vir atender ali, né? Então ela tentou pular ali para alcançar, mas aí havia partido o cordão, ela não conseguiu tocar a campainha. Apavorada, atira-se à porta tentando tocar a campainha. Infelizmente o cordão estava partido e ela não o alcançava. Eis, porém, que a campainha tocou por si mesma e vieram abrir. Na perturbação, ela não se deu conta do que havia passado. Mas depois a campainha continuou tocando de vez em quando, sem uma causa conhecida, tanto de dia como à noite. Gravem bem essa parte, eu vou repetir. Mas depois
a campainha continuou tocando de vez em quando, sem uma causa conhecida, tanto de dia como à noite. Então esse fato continuou se repetindo, tá? E quando iam atender a porta, não encontravam ninguém. Os vizinhos do quarteirão foram acusados por essa pilhéria de mau gosto. A queixa foi levada ao comissário de polícia, ou seja, foi bater na polícia esse acontecimento, que abriu inquérito, procurou ver se algum fio secreto se comunicava com o exterior e nada pôde descobrir. Ou seja, foram lá, analisaram tudo, ver se passava de algum truque, alguma brincadeira, né? Como aquilo pode ter acontecido. Entretanto, as coisas continuavam mais insistentemente em detrimento do repouso de todos e, sobretudo, da pequena criada acusada como a causa do barulho. Ou seja, aquilo foi se repetindo, ficando mais intenso, cada vez mais e mais alto. E por quê? Por que será disso, né? Vamos entender. Depois de aconselhados, os patrões resolveram afastá-la, colocando-a em casa de amigos no campo. Como os patrões, lembra, gostavam muito dela, então eu vou isolar um pouco, vamos colocar numa casa de campo de alguns amigos e vamos ver se isso para. Desde então a campainha ficou quieta e nada de semelhante se produziu no novo domicílio da pequena órfã. E esse fato, gente, aconteceu na França, em Paris, não foi no Canadá, não foi nos Estados Unidos, não foi no Brasil, foi lá mesmo na França, em Paris, na Travessa dos Panoramas, né? Panorama. Então aí ficou aquela dúvida, esse acontecimento, como é que isso poderia acontecer, né? Então vamos para as explicações. A mocinha, acaba agora explicado, a mocinha não tocava a campainha, é claro. Estava aterrada com o que se passava para pensar numa brincadeira, na qual fosse ela própria a primeira vítima. Não menos certo é que o toque da campainha era devido à sua presença, pois que o efeito cessou quando ela se foi. O médico que testemunhou o fato explica. Agora vamos ver a opinião do médico. Uma poderosa ação magnética exercida inconscientemente pela mocinha. Ou seja, o médico constatou, o médico deu a opinião dele, dizendo que realmente foi a mocinha que apertou ali a campainha, que puxou a campainha, pelo estado ali de excitação, né? Essa explicação de modo algum nos parece concludente. Kardec não concorda. Então o médico ele justifica assim. Diz ele que o terror inspirado pela presença da vizinha devia produzir na moça uma superexcitação de natureza a desenvolver a ação magnética e que o efeito cessara com a causa, né? Allan Kardec discorda disso. Ele fala: confessamos que o argumento não nos convence. Se a intervenção do poder oculto não está demonstrado peremptoriamente, pelo menos é provável, conforme casos análogos que conhecemos. Admitindo, pois, tal intervenção, diremos que nas circunstâncias em que o fato se produziu pela primeira vez, um espírito, agora vamos para a opinião de Allan Kardec, um espírito protetor, ou seja, um anjo da guarda, né? Guia espiritual, mentores, não importa o nome, aquele anjo que toma conta da gente, que vem com a gente aqui, né? Para nos ajudar na nossa caminhada. Um espírito protetor provavelmente que subtraía a mocinha ao perigo que corria. Ou seja, ela estava naquele perigo ali eminente, né? De ter um mal maior. Então ele foi lá, o espírito, e realmente tocou essa campainha, né? E a pergunta é: por que a campainha ficou ali tocando e às vezes insistentemente, já que o espírito protetor ele só subtraiu, tirou ela ali daquele perigo? Por que ele não parou ali? Por que ele continuou tocando? Vamos lá. Que a despeito da afeição que os patrões lhe tinham, talvez fosse de seu interesse sair daquela casa. Eis porque o barulho continuou até que ela partisse. Ou seja, o espírito, já percebendo que poderia ocorrer mais vezes, ter algum problema com a vizinha, com outras pessoas, e também que existia uma harmonia ali naquela casa, para preservar, né, essa mocinha, o espírito continuou ali insistentemente, essa é a tese de Allan Kardec, para que tocasse bastante, levasse até a perturbação daquelas pessoas, para que dali surgisse uma ideia de tirar a criancinha para a sua própria proteção. E foi de fato o que aconteceu, tanto que ela foi para a casa de campo, né, e tudo ficou normalizado. Essa foi a opinião de Allan Kardec, ou seja,
as influências dos espíritos nas nossas vidas, né? Quem estuda, isso está de acordo com o Livro dos Espíritos, que na época já tinha sido lançado, em 1857, ou seja, então o que tem aqui nas revistas espíritas, a gente sempre tem que analisar de acordo com o Livro dos Espíritos. Se for uma revista espírita mais na frente, aí analisa de acordo com o Livro dos Médiuns também, porque há uma sequência ali no Pentateuco, e o que está aqui, se fugir dali, a gente não deve levar a sério, mas apenas ter uma ideia, né? Então esse fato foi trazido naquela época, envolveu polícia, delegacia, e essa foi a opinião do médico e a opinião de Allan Kardec. Então eu achei super interessante e estou de acordo. Também acho que o espírito muito facilmente, né, poderia materializar ali, pegar na campainha e tocar e ficar fazendo aquilo em nome de um bem maior e da sua protegida, né? Então nada demais. Então esse foi um fato acontecido e Kardec trouxe pra gente janeiro de 1858, na primeira revista espíritas, 1858, na primeira revista espírita, no primeiro mês. Então fiquem atentos, até o próximo. Um abraço.